Fala galera, tudo bem pessoal? Ajeitando aqui um pouquinho a nossa câmera para que ela fique da forma correta, né? Da forma que fique mais apresentável ainda para vocês. Pessoal, é com uma alegria muito grande que eu gostaria de dizer que estamos de volta, né? Depois de algum período de tempo afastado aqui do nosso canal, eu decidi voltar, tá? Não tinha parado, apenas dado um certo tempo para poder entender um pouco, estudar, obviamente, mais e trazer um conteúdo assim ainda melhor aqui para vocês. E gostaria de dar continuidade de onde a gente parou, que foi no livro Princípios Milenares do Tiago Brunet. Esse livro que nele contém 10 leis espirituais que, segundo o autor, você terá uma vida de paz e de prosperidade se você seguir todos essas leis que ele nos ensina no decorrer desse livro. Eu já citei nos vídeos passados aqui para vocês 7 princípios, né? 7 princípios que, segundo o próprio autor e as escrituras sagradas, nos entregam algo muito valioso, que vai muito além de financeiro, né? Eu sempre digo que o conhecimento do livro, né, a gente não lê para ficar, para se sentir mais inteligente. A gente lê para tomar decisões mais sábias. E de acordo com esse livro, você consegue tomar essas decisões, porque elas são todas baseadas, são todas pautadas em cima do livro sagrado, né? Que é um livro que vem dando certo, que é a Bíblia Sagrada, vem dando certo há milênios, tá? Então, tudo que está lá é porque já deu certo. E a gente compensa, a gente está copiando, tá bom? Pessoal, antes de dar início, né, fazer uma breve aberturazinha aqui para vocês, né? E que abertura seria essa? Primeiro de tudo é falar um pouco porquê dessa demora, né? Porquê desse tempo sem gravar vídeos aqui. E na verdade o motivo não é nada mais nada menos de que tentando organizar o nosso setup, né, de gravação, tentando organizar o local onde gravamos. Vocês podem ver que o vídeo passado para esse vídeo já tem algumas diferenças, né? Tinha por aqui, eu não lembro onde, mas tinha uma estante, não era uma estante, era uma prateleira onde eu deixava alguns livros ali fixados. E hoje é totalmente diferente, eu ficava sentado numa banqueta, onde era totalmente desconfortável. Hoje já é diferente, né? Já tenho uma mesa, tem uma cadeira. A iluminação, a gente ainda está melhorando, a questão do áudio nós ainda vamos melhorar, mas devagarzinho nós vamos chegar lá, tá bom? Então, se você está por aqui, meu muito obrigado. Obrigado por ter aguardado todo esse tempo e espero que o conteúdo de hoje possa enriquecer a sua vida, tá bom? E aí, só dando uma recapitulada, depois desse longo período de tempo, né? Esses vídeos de terça-feira, gravados aqui, eles servem no formato de live, né? Porque não tem cortes, tá? Então pode ser que às vezes você escuta no fundo um barulho de cachorro latindo, moto buzinando, tá? Peço que você entenda, porque eu gravo vídeo aqui da minha casa, do meu quarto, tá? É um pouco da minha intimidade que eu compartilho aqui com vocês. Então eu espero que vocês entendam tudo isso, tá bom? E a gente também, né, vem lendo, como eu já disse, aprendendo um pouco sobre o livro Princípios Milenares do Tiago Brunet, tá bom? Nós já aprendemos aí 7 princípios, dentre eles o princípio da maturidade, o princípio da verdade, o princípio das palavras, e se eu falo, eu preciso de escuta. O nosso quarto princípio, é o princípio da escuta, o princípio da paz, o princípio da disciplina e o nosso vídeo anterior a esse, o princípio da generosidade. Tá? Então esses 7 princípios nos ensinaram muito no decorrer desses vídeos gravados aqui. E hoje nós vamos falar sobre o princípio da honra, tá bom? E já para começar a falar do princípio da honra, como de costume, eu gostaria de trazer aqui já o versículo, né, o livro da Bíblia e o versículo que o autor destaca pra gente, né? E falar que o princípio da honra é a lei
espiritual do reconhecimento, tá? Não dando entrada ainda no que o autor vai nos revelar, mas eu já queria fazer um spoiler para vocês aqui com relação a isso, né? Lembra daquela história de Jesus? Eu não me recordo agora qual que é, mas que Jesus em algum momento da história, ele diz, né? Dei a honra a quem tem honra, né? E eu acredito que esse capítulo 8 ele vai falar muito disso, tá bom? Olha o versículo, né, o livro escolhido da Bíblia e o versículo que o autor destacou aqui. Está lá em Romanos, capítulo 13, versículo de número 7. É mais ou menos assim. E é justamente o que eu disse. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, e se honra, que dê honra, tá? E o autor já começa aqui com o primeiro subtítulo, que é honrar é reconhecer, tá? Então, quando você honra alguém, você está reconhecendo que aquela pessoa é boa, tá? Seja na área que ela está fazendo, né, aquilo que ela está fazendo, que ela se propôs a fazer, e você está, de certa forma, dando a honra, dando a glória que aquela pessoa precisa, tá? E isso é muito importante, a gente precisa sentir isso. Uma frase aqui que o autor destacou, eu queria trazer também para vocês, é assim, ó. A honra ocorre quando reconheço quem você é, o que fez ou o que significa para mim, tá bom? Então eu honro as pessoas, eu honro o meu próximo, quando eu reconheço quem essa pessoa é, se essa pessoa é boa, se essa pessoa é uma pessoa que tem um caráter que seja elogiável, né? E quando essa pessoa faz algo bom, né? Então eu honro essas pessoas dessa maneira, tá? Outra frase aqui bem legal é: não há indicação de que essas práticas sejam interessantes ou agradáveis. São ordens que temos que cumprir, tá? O livro ele é cheio de versículos bíblicos, tá? E é óbvio que eu nunca, né, vou trazer aqui tudo o que o livro fala, tudo que está escrito em todas as páginas. Por quê? Um dos meus intuitos em gravar vídeos como esses aqui no YouTube e também nas outras redes sociais, você pode depois estar pesquisando lá também, uns vídeos às vezes mais curtos, mais direcionados, porque você precisa, é que a pessoa desenvolva o interesse de que ela também consiga o hábito da leitura, o hábito de ser uma pessoa boa, né? E como eu disse no começo, a gente não lê para parecer mais esperto, a gente não lê para falar melhor, nós lemos para tomar decisões melhores, tá? Porque quando você lê, você abre a sua mente para você aprender. E quando você aprende, obviamente, você toma decisões melhores, tá bom? E uma coisa que eu aprendi, né, já além desse livro, é engraçado como o tempo passa e a gente pode esquecer algumas coisas. Sobre o princípio da honra, né? É uma coisa tão fácil de ser feita, mas que às vezes é tão difícil, né? E é uma coisa tão simples. Então, é uma ordenança que veio lá da época de Jesus. Honra a quem tem honra, né? Dê honra a cada um, dê a cada um o que lhe é devido. Se é honra, que dê honra, tá bom? Decida colocar em prática o princípio da honra para colher frutos de paz e prosperidade. Isso aí é uma frase do autor do livro aqui, do Tiago Brunet. Ele diz que se você decidir colocar em prática o princípio da honra, você vai colher os frutos de paz e de prosperidade, tá bom? Se você ainda não tem esse princípio, eu recomendo a tê-lo, tá bom? Uma coisa que eu destaquei aqui também que eu queria trazer para vocês é: honra é reconhecimento. Honra é um princípio infalível e imutável. Honra é um código de conduta que funciona como uma blindagem espiritual da vida para aqueles que a aplicam. Tá? Não cumprir princípios milenares conduz à ruína, né? Uma advertência do autor. Então a honra ela é um código de conduta, tá? Que funciona na sua blindagem espiritual. Tá? Por que às vezes a gente pode trazer isso aqui, gente, por um contexto espiritual? Eu recebo alguns relatos, não muitos,
não quantos tanto eu gostaria, mas recebo alguns relatos de algum vídeo que eu fiz, de alguma fala que eu tive, né, com uma pessoa ou outra, e às vezes a pessoa pega e fala, pô, cara, aquilo lá que você me disse foi bacana demais pra mim, eu aprendi muito. E é óbvio que eu fico feliz, né? Mas a honra disso não é minha, tá? A honra disso é de Deus. Porque se eu acredito que tudo que eu faço, tudo que eu falo, é porque a mão de Deus está sobre mim. Então, não tem como eu pegar essa honra que não é minha. Essa honra é de Deus, tá? E quando você honra, você tem essa vida de prosperidade, tá? Então, o autor ele quis dizer isso nessa frase. E eu também, obviamente, quis dizer isso, tá? Seguindo aqui o nosso livro, o autor ele ainda nos dá alguns exemplos de quem nós devemos honrar, tá? E aí o autor vem destacar que, de acordo com o livro da Sabedoria Milenar, que é a Bíblia Sagrada, existem 5 categorias de pessoas que nós devemos honrar, tá bom? E aí ele ainda destaca quem são esses 5 tipos, essas 5 categorias de pessoas que nós devemos honrar. A primeira categoria é Deus. A segunda categoria é aquele que te ajudou quando mais você precisava. É interessante você lembrar. Isso aí, inclusive, está lá no princípio de número... O princípio de número... a gente ainda não passou por ele, tá? Mas é o princípio da gratidão. Lá na generosidade a gente aprende sobre a gratidão. E você honrar aquele que te ajudou é um princípio de gratidão também, tá? Outra categoria que a gente tem que honrar são as pessoas que têm honra, tá? E algumas vezes, enquanto eu estava num culto, né, na igreja, vinham algumas autoridades, vereadores, políticos, né, vereadores, prefeitos. E aí o pastor da igreja local, ele sempre chamava esse representante da lei para que ele sentasse no púlpito, dentro da igreja, no local lá mais alto, hoje que tem na igreja. E eu ficava pensando, falei, cara, mas por que esse político tá lá em cima, né? Mesmo que às vezes a pessoa tenha ali um caráter duvidoso, não estou falando que era o caso desse, tá? Mas mesmo que às vezes as pessoas tenham um caráter duvidoso, é uma ordenança bíblica. Aqui o pastor faça isso, chame aquela pessoa para compor uma mesa de honra. É um princípio de honra. É um dos princípios milenares, tá? Dei honra a quem tem honra. Outra categoria, né, que é a quarta categoria das pessoas que nós devemos honrar, são os pais, os nossos pais, né? São o nosso pai e mãe. Nós devemos honrar, tá? É uma ordenança bíblica, inclusive, né? Se eu não me engano, é o primeiro mandamento como promessa da Bíblia: honrar o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra. É das categorias que nós devemos honrar. E aí vem a quinta categoria, que é aquela que eu falei do exemplo aqui da igreja, que é autoridade constituídas. Tá? Às vezes, gente, acontece, tá, de você não gostar do partido político A ou B, né? E acontece comigo também, eu não gosto às vezes de alguns partidos políticos. Mas, seguindo as escrituras sagradas, nós temos que honrar esses partidos políticos, porque eles foram constituídos pela misericórdia divina, né? Então nós devemos honrar essas pessoas, porque é uma ordenança bíblica, tá bom? E para não ficar somente nas minhas palavras, tá? E aqui na do autor, eu gostaria também de destacar, biblicamente falando, por que nós devemos honrar esses 5 tipos, essas 5 categorias de pessoas. Primeira categoria, né, é Deus. Por que nós devemos honrar a Deus? E como que nós honramos a Deus? Nós devemos honrar a Deus porque Ele é o Criador de tudo. Ele é o Criador de todas as leis. Chalmer, eu sou um cara ateu, não acredito em Deus. Tudo bem, é uma decisão sua, né? Mas eu quero trazer aqui um contexto bíblico, um contexto milenar, uma coisa que vem dando certo há muito tempo. Tá?
E você tem que honrar a Deus porque Ele é Deus. Tá? Ele é o Criador de tudo, tá bom? Não estou falando que você deva mudar os seus paradigmas, mas que é um conceito bíblico, né? Um conceito milenar, uma coisa que vem dando certo há muito tempo e você tem que fazer, tá bom? Tem alguns versículos bíblicos aqui, tá? Tá lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, que diz assim: honrarei aqueles que me honraram, mas aqueles que me desprezaram serão tratados com desprezo. Tá lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, tá? A segunda categoria de pessoas que nós devemos honrar são aquele que ajudou você, aquele que nos ajudou, né? E aí o autor ainda vem com uma advertência, né? Não despreze ou vire as costas para quem já te ajudou. Você não pode virar as costas para as pessoas que te ajudaram, porque essas pessoas não é que você fica devendo, né? Jamais. Tá? Mas você tem que honrar essas pessoas porque, novamente, eu vou rebatê-los aqui porque é uma ordenança bíblica. Tá? E aí lá na Bíblia, isso aí está lá em Romanos capítulo 13, versículo 7 ao 8. Tá? Você que tiver com a sua Bíblia em mãos, pode estar dando uma olhada, mas eu também vou ler o versículo aqui para vocês em questão. Tá? Gente, tudo que eu estou falando aqui não é palavras minhas, tá? Eu gosto de deixar claro isso. Por quê? O autor do livro não sou eu, né? É o Thiago Brunet, tá aqui o nomezinho dele aqui, ó. Thiago Brunet, né? Thiago Brunet, eu acredito que ele seja um pastor. Tá? Me fugiu da memória agora o que ele é, mas eu sei que ele é teólogo, isso eu tenho certeza. Ele é um teólogo, escritor, tem a conferência Destiny, né, que é agora construiu a casa Destiny. Ele tem um conteúdo muito bacana aqui nas redes sociais sobre assuntos bíblicos, tá? E como o assunto é honra, não só porque o assunto é honra, mas porque a gente tem que honrar, porque ele é um cara que, uma pessoa que tem assim um certo nível de conhecimento e a mão de Deus está sobre ele, é o Thiago Brunet. Vou até recomendar que você o siga nas redes sociais, aqui no próprio YouTube. Ele tem um canal gigantesco e, salvo engano, todo dia ele posta conteúdo aqui. Salvo engano. Se ele não posta todo dia nas redes sociais dele, ele deve postar na Casa Destiny, que é o conteúdo que ele tem. Café com Deus, Café com Deus Pai. Tem alguns programas dele que é muito bacana. Tá? Aí eu vou recomendar lá que você o siga, se você quiser adquirir também todo esse conhecimento. Ou pouco, né? Boa parte do conhecimento que ele tem. Romanos capítulo 13, versículos 7 e 8 diz assim: deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, dê imposto, se é tributo, dê tributo, se temor, dê temor, se honra, dê honra. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo cumpriu a lei. Legal, né? Isso aqui está lá em Romanos capítulo 13, versículo 7 e 8. Tá? Então, esse aqui é o segundo, né? Segunda categoria de pessoas que nós devemos honrar. A primeira é Deus, a segunda é aquela que nos ajudou, e a terceiro tipo de pessoa é aquele que tem honra. Tá? E quem tem honra? Tá bom? Quem são essas pessoas que têm honra? O autor aqui destaca que é o nosso cônjuge, né? Se você é casado, a sua esposa. Se você é casado, a sua esposa. Se você é casada, o seu esposo. Né? Você tem que dar honra a essas pessoas. Seus mentores, né? Professores e todas as pessoas que você considera. E novamente, para que não fique somente nas nossas palavras, lá na Bíblia, né? No livro sagrado, está lá em Romanos capítulo 12, versículo 10 e 1 Pedro 3 e 7. Primeiro Romanos diz assim: dedique-se uns aos outros com amor fraternal, preferido dar honra aos outros mais do que para vocês mesmos. Né? Que interesse tenho eu de receber toda a honra, receber toda a glória por alguma coisa? Não tem vantagem nenhuma nisso, tá bom? Então, honra quem tem honra, porque é uma ordenança bíblica, tá? E aí o segundo, né, versículo que está lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz assim: maridos, do mesmo modo, sejam sábios no convívio com sua esposa, tratando-a
com honra, tá bom? Aí está lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. A quarta categoria de pessoas que nós devemos honrar, segundo a Bíblia, são os nossos pais. É o nosso pai e a nossa mãe, tá? Chama, não fui criado como pai. Honra o seu padrasto. Não fui criado como mãe. Honra a sua madrasta, né? É uma pessoa que a sua mãe e o seu pai escolheu, então, tecnicamente está no lugar de pai e mãe. Então, honre também essas pessoas. Nossos sentimentos não podem ser mais fortes do que os nossos princípios. Tá? Honrar não é necessariamente conviver, concordar e nem sequer gostar. É reconhecer, né? Lembra do que eu disse? Então, lá no lugar de pai e mãe, então, honre, porque é você reconhecer que essas pessoas estão na sua vida por um propósito, né? Por um propósito maior ainda que às vezes você pode imaginar agora. E para que, novamente, não fique somente em minhas palavras, o autor dá novamente dois livros da Bíblia para que a gente medite. O primeiro está lá em Êxodo, capítulo 20, e o segundo está lá em Deuteronômio, capítulo 5, verso 16. E lá em Êxodo diz assim: honre o seu pai e a sua mãe, a fim de que você tenha vida longa na terra que o Senhor Deus lhe dá. Né? Isso aí é o primeiro mandamento lá de Moisés como promessa, né? Honre teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. Tá? E o segundo, Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16, diz assim: honre seu pai e a sua mãe, como lhe ordenou o Senhor, o seu Deus, a fim de que você tenha vida longa. Tá bom? Então, honre o seu pai e a sua mãe. O quinto grupo de categorias de pessoas que nós devemos honrar são as autoridades constituídas. E aqui às vezes é chato, né? Porque hoje está uma guerra partidária e às vezes você não gosta, mas é uma ordenança bíblica e também deva ser honrado, tá? E novamente, para que não fique só em minhas palavras, o autor destaca o livro de Romanos, capítulo 13, versículo 1. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram estabelecidas por Ele. Shelmer, peraí, cara, você tá falando para mim que o cara que tá agora governando tudo foi instituído por Deus? Segundo as Escrituras Sagradas, foi. E muitas das vezes a gente não entende isso, né? A gente quer que seja feito do nosso jeito. E Deus faz as coisas perfeito, né? E a gente tem que aceitar, claro que discordar na medida do possível ali em algumas decisões que são tomadas, porque a gente tem esse poder, mas sim aceitar e orar, primeiramente, para que através, né, do governo Deus faça a sua obra, tá bom? E aí nós vamos seguindo aqui um pouquinho, né? Porque já foram 23 minutos. E aqui, gente, olha que legal. Não ia falar disso aqui não, mas está destacado aqui de negrito. Falar é fácil. E aí fazer que é difícil. E o autor vem e ainda dá uma lapada. A honra exige sacrifícios. Tá? A honra exige sacrifícios. No trabalho, às vezes, você não gosta de algumas pessoas, mas assim, você tem que dar honra para essas pessoas, né? E a honra, ela exige, sim, esse sacrifício, tá? Então, honra quem tem honra, tá bom? Uma frase que o autor destacou aqui também é: se a honra é uma escada, a gratidão é o primeiro degrau. Olha que frase fantástica. Se a honra é uma escada, a gratidão é o primeiro degrau. Tá? Muito bacana, muito impactante essa frase, tá bom? E esse princípio ele é bastante desafiador, né? Porque como o autor disse, honrar não é fácil, exige sim alguns sacrifícios, né? Já dando agora um salto aqui nas páginas do capítulo, né, da honra, eu gostaria de pular um pouquinho para frente e falar quais são os níveis de honra que o autor Thiago Brunet pratica. Ele deixa detalhado no livro, tá? E ele diz que o primeiro é a gratidão, tá?
Dizer obrigado a quem fez algo por mim. Isso é um tipo de honra para o autor, né? Reconhecimento, oferecer palavras e atenção, tá bom? Gente, reconhecimento, aí assim, eu aprendo muito com essas coisas, né? Principalmente quando eu releio esses livros. Como eu disse no começo, esse livro aqui eu comecei a ler ele de cabeça, agora eu não vou lembrar o mês, mas eu vou dizer aqui que foi lá para setembro, tá bom? Foi em setembro de 2024. Setembro de 2024. Comecei a ler esse livro, e aí às vezes a gente vai lendo, igual agora eu tô lendo outros livros, a gente vai lendo, às vezes passa despercebido algumas coisas, né? E uma coisa que assim, eu tenho sentido já tem uns tempos já, né? É a questão da honra com os ouvidos, né? De ouvir as pessoas. E como essa honra ela é fácil de ser cumprida, mas é muito difícil ao mesmo tempo. Por quê? Eu sempre falo muito, né, para quem convive comigo, que nós vivemos uma geração onde o pessoal quer tudo rápido, quer tudo agora, e não quer esperar um ano, não quer esperar 2 anos, não quer esperar 3, 4, 5 anos para receber um diploma da universidade. Essa geração ela quer tudo e agora, e aí elas param de ouvir as pessoas. E aí o autor destaca aqui que um dos 4 níveis de reconhecimento que ele faz, de honrar, né, é o reconhecimento. Isso aí é oferecer palavras de atenção e palavras e atenção. Tá? A terceira é a materialização. Ofertar presentes ou algo financeiro é um tipo de honra. E a quarta é dividir dívida de honra. O que é a dívida de honra? Reconhecer uma pessoa que merece estar na minha lista eterna dos 3 pontos anteriores. Tá? Então, o autor destaca esses 4 níveis de honra que ele pratica também no seu livro. Tá? E olha aqui que legal, o reconhecimento estreita laços e forja aliados. Tá? Se você quer ter mais pessoas ao seu lado, quer ter pessoas verdadeiras ao seu lado, você deve honrar essas pessoas. Tá? E como que você vai honrar? Reconhecendo que essas pessoas merecem estar aonde estão, que você vai lembrar delas quando você estiver numa posição de abençoá-las. Tá bom? Gente, esse daqui foi o nosso capítulo, né, do dia, o princípio da honra, tá bom? E eu queria terminar esse versículo aqui com uma frase que está aqui no livro, olha. Independente da emoção que você sinta, é sua obrigação respeitar as 5 pessoas que biblicamente merecem honra. Tá? Não é um dever, é uma obrigação. Tá legal? É uma obrigação a gente honrar as 5 pessoas que biblicamente merecem a nossa honra. E aí, se você quiser um detalhe, um vídeo solo, né, sobre essas 5 pessoas que merecem a nossa honra, deixa aqui nos comentários, porque eu gravo um vídeo, se for preciso, somente falando sobre essas 5 pessoas, tá bom? Compartilha esse vídeo com alguém se você gostou, se você chegou até aqui. Comenta o que você achou, tá bom? Para que eu possa melhorar, né? E eu estou aberto, gente, a receber conselhos, tá? Receber críticas, a receber feedbacks e também receber elogios, tá? Então, comenta aqui embaixo o que você achou de tudo isso, porque eu vou tentar melhorar cada vez mais para trazer um conteúdo muito bacana aqui para vocês, tá? Na próxima terça-feira nós vamos estar aqui novamente, tá? Com o capítulo de número 9, tá? E o princípio do capítulo de número 9 é o princípio do perdão. A lei espiritual da libertação. Se você se sente que precisa perdoar, se você acha que você está preso sobre algum pretexto, alguma promessa, tá? O próximo capítulo é para você, o próximo princípio desse livro é para você. Tá? É o princípio do perdão. Do livro Princípios Milenares, do autor Thiago Brunet. Tá bom? Forte abraço, muito obrigado por você ter chegado até aqui e até a próxima!